eu vejo muito, assim, a sua marca, você é uma coisa muito religiosa, é uma coisa muito... É essa palavra, não tem outra palavra para usar, assim, sabe? Magnetismo. Eu vejo as mulheres buscarem a Natália Beauty por vários motivos, né? Ah, porque eu quero ficar mais bonita, porque eu quero a visão da Natália olhando para mim e vendo como é que eu posso, né, Sim, exaltar. Eu quero fazer um curso para que eu possa atingir minha independência financeira também. Então, eu vejo que você oferece isso para sim, muitas mulheres, sabe? muitas. Então, assim, Nath, me fala, o que para você, de fato, você acredita que você representa para elas, assim? É uma força, na verdade. Elas, por exemplo, até por um tempo foi por procedimento que elas vinham, procedimento por si. Por um momento foi só curso que elas queriam. Só que eu entendi que isso todo mundo já estava fazendo. Então eu comecei a ir por isso já era óbvio demais. Então eu comecei a ir pensar pelo não óbvio. Então comecei a entender, me aprofundar nos sentimentos dos alunos, por que que eles vinham, o que eles levavam, né? E dos clientes também. Então hoje eles buscam essa força que tem, que rege a empresa através de várias histórias, inclusive de vários colaboradores que têm histórias e vidas transformadas através do grupo Natália Beauty. Então, as pessoas, elas enxergam muita verdade no que a gente entrega. Então, Demais. o curso, por exemplo, ele entrega técnica, isso é uma coisa óbvia. Mas só técnica, ela não mantém um aluno no combustível ali para ele continuar. Vão ter desafios, vão ter medos, vai ter insegurança. E aí, como que esse aluno vai lidar com a insegurança e com medo daqui a um tempo, quando ele pensar em desistir? Isso tem a ver também com a questão do pijama, porque eu entendi que você queria colocar todo mundo igual, tipo assim, no mesmo Sim, patamar, né? sim. Mas é isso É mesmo? É isso. uma... Sim, isso acabou virando. É porque nem sempre a gente sabe, a princípio, os motivos que nos levam a tomar tal atitude. E depois você entende o que aquilo causou e traz ele como motivo, né? Então, o que que aconteceu? Eu resolvi dar o pijama. Fui um dia, do nada, cheguei para dar curso de pijama. Um pijama de plush, bem pijamão mesmo com touca e tal, moletomzão largo. E aí as alunas ficaram chocadas. E aí eu expliquei para elas que elas tinham que pensar fora da caixa, que eu não era melhor que elas em nada, que todo mundo é igual. E aí eu falei para elas, inclusive vocês vão vestir a mesma roupa que eu. Mas não trouxe isso como motivo. O principal motivo foi pensar fora da caixa. E aí elas vestiram pijama e depois, nos depoimentos, elas começaram a mandar. Meu, eu me senti igual. E aí eu comecei a entender que essa ação gerou o sentimento de pertencimento, sentimento de igualdade, humildade, entende? Então isso virou o ícone da marca, porque foram através desses acontecimentos e dessas consciências que eu entendi o meu propósito. Porque até então eu vivia num modo de sobrevivência, ai, quero dinheiro para sobreviver, porque eu passei por um período que se eu não tivesse agido, eu estaria lá dependendo do meu pai e da minha mãe, sem, sabe, comendo lá só e vivendo lá. Então eu vivi num modo sobrevivência há muito tempo. Então depois que eu comecei a entender nesse caminho, o meu propósito era além de mim, era para os outros. E aí eu comecei a entender. E aí eu comecei a entender que a gente primeiro faz para os outros, que é dando que se recebe, porque a gente demora para entender essa frase. E ela é tão falada, mas você só recebe de verdade, e eu falo receber, você vai me dar uma água aqui agora, eu estou recebendo, concorda? Mas a forma que eu recebo, sentir que recebe, é diferente. Então, a gente só sente essa coisa de receber algo de verdade quando você entrega, porque você merece aquilo. E tem muita essa coisa do merecimento, É. né? Então você pode se sentir uma pessoa extraordinária, tal, mas é egoísmo pensar sobre si e não o que as pessoas pensam a respeito de você também, com o que você causa nelas. Então é muito profundo esse sentimento. É isso, é muito legal o que você está falando, né? Porque é uma das coisas que a gente vê muito hoje é o ego, né? No mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo. Eu sou Sim, mais do que você e tal. A gente vê muito isso, muito. muito. Então, isso também muito me admira na sua Sim, postura, né? eu tive um problema com o ego quando eu comecei a sair da gestão em si.
Eu não sou uma boa gestora. Eu sou uma boa fundadora, empreendedora, que foi a pensamento de escala. A empreendedora, ela pensa na escala. O empreendedor, ele é preguiçoso. Ele quer criar uma empresa para ele deixar de trabalhar na operação. É. Não que quando eu entrevisto, e eu vi uma vez uma pessoa falando isso, um cara muito grande falou que quando entrevista os colaboradores, uma empresa que eu até esqueci, disse que ele pergunta se a pessoa é preguiçosa, porque ele sabe que se ela for, ela vai dar ela é incomodada. Então ela vai dar um jeito de crescer aquele lá para que ela não faça mais. Então é muito doido isso. Então, e aí eu comecei, o ego me desprendeu, né? Eu era pegada do tipo, ai, eu não vou, eu sou a CEO, eu não sei o quê, eu sou a melhor gestora. Então, isso também foi um ato Mas é um de se processo, desapegar. né? É um processo, mas muita gente não normal. sai dele. Não sai dele, é Porque verdade. o ego é uma armadilha, né? É. Então, foi também legal isso. E entender esse movimento até internamente foi um processo. E hoje eu me libertei total. Eu não faço nem questão. Mas isso tem a ver com essência, né? É. Para você voltar sempre e se realinhar, Sim, né? Você sim. pode Chegar. ganhar o mundo como tá acontecendo com você, mas sempre tem esse voltar à minha essência Sim, e sim, se saber. reposicionar. Não né? se deslumbrar é importante, porque quando você começa a chegar num universo diferente, com acesso a pessoas que você nem imaginou, o deslumbre ele é muito atraente. É. O deslumbrar é atraente no momento. Só que aí se manter igual, isso não muda a minha vida, né? Muda ali status, tal, mas não muda a minha vida. Então, Quem você é? a euforia, às vezes o deslumbre, ele é momentâneo. É importante ter. Você tem que viver aqui. Sim, por exemplo, eu tava com tal pessoa, gente, que legal e tal. Isso é legal. Isso é bonito. Isso é humildade de exaltar outras pessoas que a gente admira. Mas isso não pode ser motivo para que a gente não tenha, às vezes, um carinho por alguém que não é aquela pessoa, ou que é menos que você, ou que isso não seja importante para você. Se é menos para mim, não é importante. Você entende que aí são coisas que as pessoas percebem e não faz bem para a pessoa em si. Aí eu já consigo entender muitas coisas, sabe, Nath, da sua história. É por isso que você está nesse caminho e Sim. em toda essa crescente, sem fim, né? Porque as pessoas vão se perdendo nos caminhos, né? Vão. E ali É, elas param Sim. e deixam de evoluir, né? sim, e o caminho, ele é cheio de armadilha mesmo. Ah, sim, não, com certeza.